Doutora Denise Albano, quais os fatos que aconteceram nesses 2 anos, mas principalmente nesses tempos mais recentes, que concorreram para que a aprovação de Luiz Inácio tenha despencado? São muitos fatores, não é, Erivan? Eu diria que o central, o principal, o estelionato eleitoral. Ou seja, olha, nós vamos ter picanha, no fim de semana todo mundo vai comer seu churrasquinho de picanha, tomar sua cervejinha gelada. E o que temos? O ministro do Lula, o Rui Costa, sugerindo que, olhe, o preço da laranja está muito caro, substitua por outra fruta. Muitas vezes os brasileiros sequer podem comprar frutas. O brasileiro, um salário, 2 salários mínimos, não dá para comprar o arroz e feijão nosso de cada dia. Os preços dispararam. E, para além desse estelionato eleitoral no campo da economia, juros altíssimos, as pessoas endividadas, o preço dos alimentos cada vez mais caro, as pessoas estão despertando. Veja que os índices de criminalidade que vinham num decréscimo significativo no governo Bolsonaro, agora o que temos é que a insegurança, a violência retoma no Brasil em índices preocupantes. Temos também essa questão de um país sem obras. Veja que mesmo eles tentando maquiar números, no primeiro governo Lula, eles fizeram lá propaganda, Minha Casa Minha Vida, obras de transposição do São Francisco aqui, principalmente para beneficiar os nordestinos. E o que temos? Obras abandonadas ou tocadas lentamente. Temos também aí com portas da transposição fechadas, o povo voltando a depender de carros-pipa, a sânia de censurar, de perseguir essa narrativa do golpe. Nem gente mais da esquerda está suportando, está mais aguentando essa narrativa, que é a única questão em que eles querem se apoiar, essa desculpa de dizer salvamos a democracia. Que democracia? Em que temos assassinos como o jovem que matou uma Miss no Amazonas, condenado a 13 anos, enquanto mães de família, senhoras idosas, condenadas a 17, 15 anos, por se manifestarem, além dessa tentativa de censurar, para além de todo esse desgaste com a sua esposa, a Esbanja. Já vai viajar para Roma, bem, ela não tem cargo público, mas já vai representando o governo num evento internacional em Roma. É agora licitação para se gastar cerca de 1,5 milhão em cortinas. E é essa a realidade, a gastança, a incompetência administrativa, o estelionato eleitoral cada vez mais escancarado, a amizade com ditaduras odientas, como a do Irã, a do Maduro na Venezuela, e, felizmente, o povo hoje tem acesso à informação via redes sociais, teve todo o desgaste em torno do Pix, que eles queriam arrancar dinheiro até dos informais, que tentam se virar nos 30 dias do mês para conseguir colocar comida na mesa de sua família, ainda assim eles tentando, via esse monitoramento do Pix, arrancar dinheiro dessas pessoas. E o que temos é isso, é o PT, o lulopetismo mostrando sua cara. E qual é essa cara feia do lulopetismo? Incompetência administrativa, corrupção desenfreada e total descaso com a população. Total descaso com a população. Exploram o pobre, apelam para a emoção de pessoas que muitas vezes com suas frustrações, exatamente mostrando qual é agora a questão em que eles buscam se apoiar, porque a narrativa do golpe não está mais funcionando. É pintar agora o Trump como malvadão, e aí com toda essa questão dos imigrantes deportados, aí exploram midiaticamente, olha, nosso governo é um governo que não aceita que brasileiros sejam maltratados por esse malvadão do Trump, quando o governo Biden mandou mais de 30 aviões deportando brasileiros
Só no governo Lula, nos 2 primeiros anos, centenas de brasileiros foram deportados e nunca esse governo abriu a boca. Então é isso, eles ficam se apoiando em um ou outro evento para explorar mediaticamente, se insuflar as pessoas com esse sentimento anti-americano, anti-Trump, mas eu diria que, de fato, as redes sociais trazem a verdade, colocam as coisas no seu devido lugar e as mentiras, que é sempre a estratégia de governo do PT, investir em mentiras, investir em narrativas, já não está mais funcionando. Veja que Lula chamou seu marqueteiro para ser ministro da comunicação e o que temos é o governo cada vez mais sendo desmascarado em suas mentiras, sendo tirada a máscara de que é pai dos pobres, o Lula, de que tem programas sociais que beneficiam a população mais humilde, mas isso, de fato, a população está percebendo que é só falácia, que é só mentira, e esse desgoverno tem condenado o povo a uma situação de empobrecimento crescente, de desordem institucional, e eu diria que em 2026, ou até um pouco antes, Lula será varrido para o lixo da história, que é o lugar que ele merece. Doutora Denise Albano, esse derretimento de Luiz Inácio nas pesquisas, esse fato pode produzir alterações na base de apoio do Centrão para ele dentro do Congresso Nacional? Ah, sim, com certeza. Como eu disse, vamos ter aí, não é? O Kassab mandou esse recado. E eu diria que foi muito bem calculado esse recado. Ou é uma sinalização, de fato, não apenas para os integrantes do PSB, mas essas raposas dialogam, conversam, articulam entre si, de que, olha, não dá para continuar apoiando Lula, as pesquisas, os dados, como eu disse, para além desses que a gente tem conhecimento, mas há outros que eles compartilham apenas internamente, digamos assim, uma fotografia de terra arrasada, e aí vamos começar a pensar 2026 fora, longe de qualquer aproximação com o lulopetismo. Lula é carta fora do baralho, ou se de fato, como o Congresso vai retornar nas suas atividades, se irão cobrar uma fatura mais alta, ou seja, exigir mais emendas parlamentares, exigir mais cargos no governo. Por exemplo, eu vi aí, está circulando na imprensa, que está sendo cogitado para assumir um dos ministérios para o Lira assumir. E será que o Lira vai aceitar um governo que vem se desmanchando, desmoronando? Então, vamos aguardar aí. Eu diria que 2025 promete, em termos de emoções, o tabuleiro político vai ser muito dinâmico e aguardemos. Eu diria que, em vez de cobrar fatura mais alta, com cargos, mais ministérios, mais estatais nas suas mãos, de políticos do Centrão, mais emendas, eu diria que, diante de um desgoverno que se desmancha, o sinal, para mim, mais eloquente é que eles já começam a acenar um desembarque, porque eles não querem ser contaminados com a péssima avaliação desse desgoverno. Doutora Denise Albano, inclusive tem aí um fato que a oposição está agora iniciando a organização, que é uma manifestação na Paulista, de novo para dia 16 de março. Esse cenário atual, ele pode concorrer para que o volume de pessoas seja expressivo, dia 16 de março, lá na Paulista? Vamos aguardar. Eu prefiro, de fato, assim, não antecipar uma espécie de prognóstico de que a Paulista vai lotar, ou pelo menos ocupar aí uns 4, 5 quarteirões com alguns milhares de pessoas,
mas eu diria que as manifestações, elas frequentemente começam assim. Elas não começam com aglomerações de centenas de milhares de pessoas, mas se tivermos alguns quarteirões na Paulista cheios de gente, já é, para mim, um sinal eloquente de que foi dada aí a largada para manifestações mais vultosas ao longo de 2025 e, quem sabe, encontrando aí cada vez mais manifestações espalhadas pelo Brasil em 2026.